Olá, me chamo Larissa Fortuna, Me chamo Nathalie Carvalho somos estudantes da Escola César Reitor Miguel Calmon, Salvador, Bahia, e autoras do projeto Cultiva-Tec, uma estufa automatizada para a produção e cultivo de produtos orgânicos. Você sabia que os pequenos agricultores familiares sofrem constantemente com variações climáticas e incidência de pragas e doenças? Em face do cenário atual, muito se tem debatido acerca das dificuldades enfrentadas pelo pequeno agricultor familiar no âmbito do cultivo de produtos orgânicos. Na contemporaneidade, sobreveio um fenômeno denominado por alguns especialistas de inflação climática. Tal expressão é usada na alternativa de justificar a maneira que o clima, enchentes, altas e baixas temperaturas, tornados e secas influenciam na produção de determinados produtos e, consequentemente, no valor dos mesmos, fazendo com que a população em geral tenha um acesso limitado a determinados cultivos. Segundo o IBGE, em 2019, dado mais recente, o Brasil produziu exatos 3.917.967 toneladas de tomate em uma área de 54,5 mil hectares, com um rendimento médio de 71,8 toneladas por hectare. Dito isso, o projeto Cultiva-Tec, ele visa abordar o cultivo de produtos orgânicos, tendo o tomate como objeto de estudo, uma das hortaliças mais consumidas do Brasil. Uma alternativa para minimizar tais dificuldades pode ser encontrada por meio do cultivo em uma estufa automatizada, com o emprego de sensores que permite o controle e equilíbrio das variáveis como temperatura, umidade, pH do solo e o uso desenfreado de substâncias nocivas ao ser humano e meio ambiente no combate às pragas. Dessa forma, o objetivo do projeto Cultiva-Tec é criar e desenvolver uma estufa automatizada para a produção e cultivo de produtos orgânicos, como, por exemplo, o tomate, com o intuito de beneficiar o pequeno agricultor familiar e a comunidade em geral, mesmo em diferentes condições climáticas. A estufa foi idealizada para o cultivo de tomates orgânicos livres de agentes nocivos para o ser humano, sendo criados em um ambiente fechado, com monitoramento através de sensores, a fim de melhorar a produção e o desenvolvimento da planta. Com tubos PVC e sensores, para a construção da estufa automatizada foram necessários elementos eletrônicos, como sensor de umidade, temperatura e pH, além de um módulo de microSD para a coleta de dados de forma automática. Na parte de gerenciamento de todo o circuito, foi incrementada uma placa de prototipagem chamada Arduino Uno. Para a simulação dos raios ultravioletas, se utilizou uma lâmpada de LED de luz negra, com o propósito de estimular a germinação da planta. Sobre os sensores, temos que o sensor de pH teve como função calcular a acidez, neutralidade e alcalinidade do solo, a fim de possibilitar a condição ideal para as mudas de tomate. Já o sensor de umidade de solo permitiu averiguar e equilibrar a quantidade de água presente no ambiente no qual se encontra a planta, já que a falta de líquido pode retardar o crescimento das folhas e danificá-las. Por outro lado, o seu excesso pode impossibilitar a oxigenação do cultivo, facilitando o aparecimento de fungos e doenças. Já o sensor de temperatura foi capaz de medir a quantidade de graus Celsius naquele ambiente, pois quando ocorre um aumento excessivo da temperatura, a planta ela fica submetida à perda de umidade em grande escala, diminuindo a taxa de fotossíntese. Contudo, quando ocorre o oposto, ela para de absorver a umidade do ar. Com a necessidade de fazer análises exatas através de uma lógica, utilizou-se o software Arduino IDE, que utiliza a linguagem C e C++ para escrever e enviar programações para placas compatíveis com a utilizada pelo projeto. Com todo o sistema completo, foi possível fazer um monitoramento assertivo dos fatores influenciadores para o crescimento saudável e produtivo do tomateiro, fazendo registro através de um cartão SD durante 3 ciclos diariamente que aconteciam de 8 em 8 horas, ou através do colhimento manual, verificando a tela do monitor LCD. Entretanto, o pH-metro foi utilizado periodicamente pela sua sensibilidade. Por conseguinte, foi possível fazer uma média dos valores dos demais sensores. Para que a programação do circuito de Arduino viesse a ser realizada, foi utilizado o aplicativo Tinkercad, visando programar o Arduino de maneira que todos os parâmetros viessem a ser controlados.
Para que a germinação das sementes ocorresse de maneira adequada, na bandeja para mudas foi acrescentada a terra já adubada com a casca de ovo e, em seguida, a semente foi plantada com 0,5 centímetros de profundidade. Bom, ao longo dos dias, as mudas elas foram regadas com água destilada e expostas a 3 horas diárias de luz negra, que basicamente simula a luz solar. Foram realizadas ao longo de todo o processo medidas de pH e temperatura e umidade, fazendo uso do circuito de Arduino, que é um dos principais fatores do projeto. Para medir o pH, basicamente foram coletadas amostras de 0,4 gramas de terra das mudas de 10 células, a fim de se fazer uma medida mais exata e uma média do parâmetro a ser analisado. Após separar a quantidade supracitada de terra, a mesma foi disposta no becker contendo 25 ml de água deionizada. Em seguida, o pH-metro foi acionado através do Arduino. Ao realizar a medida do pH de cada mistura, de água e terra, constatou-se que a média no mesmo na plantação foi de 6,94. Para uma melhor e mais uniforme irrigação das mudas de tomate, desenvolveu-se um sistema de irrigação semi-automatizado, cujo objetivo é o controle da umidade. Nessa etapa, inicialmente, foi feita a medição do tamanho de todos os materiais, visando uma maior exatidão na construção dos protótipos. Logo após, foram encaixadas e coladas todas as tubulações, e em seguida, foram construídas hélices, objetivando uma melhor circulação da água. Por fim, o circuito já concluído passou por 2 testes. O primeiro fora da bomba e o segundo dentro dela, no qual obteve resultados positivos quanto à sua aplicação e funcionamento. Resultados e discussão. A partir das análises dos resultados obtidos, conforme apresentado nas tabelas de resultados, se torna possível a realização de adequações para o melhor cultivo dos frutos. Com base na literatura, os valores de temperatura, pH e umidade obtidos durante o funcionamento da estufa estão de acordo com os valores esperados para uma boa germinação da semente e um bom crescimento de um tomateiro. Para concluir, a partir do desenvolvimento inicial da estufa automatizada, tal sistema se mostrou funcional para a coleta dos primeiros dados necessários ao plantio. Como perspectivas futuras, pretende-se realizar o cultivo de diferentes tomates na estufa, além de outras hortaliças, como possivelmente o morango, e a implementação do uso de placas solares de baixo custo para a geração de energia solar para o sistema elétrico formado por sensores e arduinos. Assim, se torna evidente que com o projeto Cultivatec é possível promover um plantio acessível para o pequeno agricultor e produtos de alta qualidade para os seus consumidores. Dessa forma, encerramos a nossa apresentação por aqui. Obrigado pela atenção de todos e todas e até a próxima!